Hoje, no MP Cidadão, vamos exibir uma matéria especial sobre a atualização no caso do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, ocorrido no começo do ano passado. Confira também a instauração de um inquérito civil pelo MPRJ para apurar uma denúncia de que os responsáveis pela venda de ingressos para o festival Lollapalooza estão negando a devolução do valor pago pelos consumidores. E não perca uma entrevista exclusiva com o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais um MP Cidadão. As redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atualizam os cidadãos diariamente sobre o trabalho da instituição. Vamos acompanhar no quadro MPRJ nas redes. As redes sociais do MPRJ reforçam a importância da atenção especial dispensada aos idosos durante o período de quarentena. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos eles, sem exceção, integram o grupo de risco da Covid-19. Os posts enfatizam os cuidados que vão desde utilização de materiais de higiene e suporte psicológico aos protocolos de funcionamento das ILPIs, as instituições de longa permanência, que abrigam cerca de 11 mil idosos no estado do Rio de Janeiro. MPRJ, o guardião dos direitos do cidadão. Em fevereiro de 2019, um incêndio atingiu o centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. Após 1 ano e 5 meses, o caso ainda não tem desfecho. Nesse período, o MPRJ não deixou de trabalhar para defender os direitos das vítimas e de suas famílias. No quadro Conheça a atuação do MPRJ de hoje, vamos exibir uma matéria especial sobre o tema. Confira! O MPRJ recusa a proposta de acordo de não persecução penal a responsáveis pelo incêndio no Ninho do Urubu, no Flamengo. O incêndio ocorreu em fevereiro de 2019 e teve como resultado a morte de 10 atletas e outros 3 feridos. O MP Cidadão conversou com o promotor de justiça Luiz Antônio Correia Aires, do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, o GAEDEST MPRJ. O Acordo de Não Persecução Penal ele foi criado pela chamada Lei Anticrime, editada no fim do ano de 2019, e foi inserido no artigo 28A do Código de Processo Penal. De acordo com o texto legal, o Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento através do qual o Ministério Público e o autor de um crime praticado sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima não ultrapasse o patamar de 4 anos de prisão, celebram um ajuste para que o caso não se transforme numa ação penal, ou seja, para que o autor do fato não seja processado criminalmente, desde que cumpra algumas exigências estabelecidas na própria lei. Um dos requisitos para que esse acordo seja celebrado é que ele seja suficiente para reprovar o crime praticado. No caso do incêndio nas dependências do centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, o Ministério Público, através do GAEDEST, que é o Grupo de Atuação Especializado no Desporto e Defesa do Torcedor, entende que, independentemente da primariedade dos responsáveis e a par da questão de uma eventual confissão, as circunstâncias do incêndio, a repercussão negativa mundial e as gravíssimas consequências do fato, a morte de 10 adolescentes, a eventual propositura de um acordo de não persecução penal não seja suficiente para reprovar o crime praticado, devendo os responsáveis então responderem a um processo criminal para que o caso seja submetido à apreciação do Poder Judiciário, que dará a palavra final quanto a uma eventual condenação. Na mesma decisão do GAEDEST de não oferecer a proposta de acordos de não persecução penal,
foi feita a chamada mudança de capitulação do crime. O Ministério Público entende que o fato não se enquadra no crime de homicídio por dolo eventual. O dolo eventual ocorre quando o autor ou autores de um crime têm conhecimento pleno de que a sua conduta pode ter um resultado mais grave e não se importam se esse resultado venha a ocorrer. Mas o Ministério Público entendeu que a capitulação adequada para esse fato seria um crime de incêndio culposo, previsto no artigo 258 do Código Penal, com o grave resultado de 10 mortes dos adolescentes, o que pode resultar numa condenação superior a 7 anos de prisão, inclusive. Portanto, aqueles que vierem a serem denunciados responderão não por homicídio propriamente, mas por incêndio com resultado morte. O Ministério Público, também através do GAEDEST, acompanha o pedido de indenização de familiares das vítimas pelo ocorrido. Esse acompanhamento não é feito na área criminal. Foi proposta uma ação civil pública contra o Clube de Regatas do Flamengo para indenizar as famílias das vítimas. Caso não haja um acordo entre o clube e as famílias no decorrer desta ação em relação aos valores a serem pagos, o Ministério Público, nessa ação civil, pedirá a condenação do clube ao pagamento de um valor indenizatório que considera justo e adequado ao caso. Em relação ao inquérito policial do Ninho do Urubu, a defesa de um dos indiciados exerceu seu legítimo direito de recorrer da decisão que recusou o acordo de não persecução penal e o caso agora será submetido ao Procurador-Geral de Justiça. Caso mantida a decisão do GAEDEST, na sequência será iniciada a ação penal através do oferecimento da denúncia à Justiça contra aqueles que o Ministério Público entende corresponsáveis pelo incêndio com resultado morte. O processo se iniciará e, ao final, terá uma sentença de mérito e poderá ser uma sentença condenatória ou absolutória, dependendo da prova produzida nos autos e dependendo das alegações das defesas. Obrigado, doutor Luiz Antônio Aires. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho do MPRJ e do GAEDEST no caso do Ninho do Urubu. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o MP Cidadão. No último mês, o MPRJ reconheceu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o foro por prerrogativa de função de vereadores, estabelecido pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre o tema, o MP Cidadão entrevistou o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins. Confira. O que representa a decisão do STF relativa ao foro por prerrogativa de função para o trabalho do MPRJ? O Ministério Público, recentemente, em decisão de 13 de junho, a primeira turma do STF, no RHC 181895, entendeu que os vereadores não são mais detentores de foro por prerrogativa de função. Essa previsão está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o STF entendeu que ela não seria a sede adequada para a previsão de foro de vereadores. Aliás, essa é uma questão também que tem que ser discutida, se a Constituição estadual poderia ou não estabelecer foro por prerrogativa de função. Há, inclusive, uma proposta de súmula vinculante, que ainda está sendo debatida no STF, de afirmar que as constituições estaduais não podem trazer previsão de foro, inclusive alertando que é vedada a alegação de simetria até, Mas, por enquanto, nós estamos aqui submetidos a uma decisão do STF. E essa decisão foi muito importante porque já estava acontecendo um problema que gerava muita insegurança. Aqui na nossa organização judiciária, os grupos de câmaras criminais, são 4 grupos que congregam as 8 câmaras criminais, além da atribuição de revisão criminal, da competência para julgar a revisão criminal,
eles também têm a competência para ações penais originárias referentes a prefeitos e vereadores. Com relação a prefeito, não há nenhum tipo de controvérsia, a própria Constituição Federal já prevê. Com relação aos vereadores, já estava gerando alguma insegurança, porque segundo e quarto grupos já não estavam mais reconhecendo o foro do vereador. E já o primeiro e o terceiro grupo estavam reconhecendo, o que gerava sempre uma insegurança muito grande. No Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, apenas o Rio de Janeiro, Piauí e Roraima previam em suas constituições o foro de vereadores, né? Então, o STF veio em boa hora resolver essa questão. Aliás, o próprio Ministério Público, no ano de 1990, representou pela inconstitucionalidade da Constituição Estadual nesse ponto. O Procurador-Geral da época, da República da época, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, mas até hoje ela não foi julgada. Mas temos um parâmetro que, para nosso ver, veio resolver a questão, que é essa decisão da primeira turma do STF, tomada à unanimidade. E aí, a partir desse parâmetro, o Ministério Público resolveu que obedecer, vamos dizer assim, né, submeter à determinação do STF, até porque não teríamos outra alternativa. E hoje o grupo de atribuição originária criminal, o nosso próprio CIAF, que é a Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro, que é uma unidade da Polícia Civil que trabalha conosco, então decidimos que esses processos deveriam voltar à primeira instância, às promotorias de primeiro grau. Como essa decisão altera a dinâmica de processamento dentro do Parquê Fluminense no que concerne às atribuições dos promotores de justiça? Eu não vejo assim grandes problemas com relação a isso. Eu acho que essa decisão veio tranquilizar, porque a gente tem que acreditar e acredita fielmente que as promotorias naturais de primeiro grau serão competentes também, como sempre foi o Galcrim e o CEAF, para levar adiante essas investigações e, se for o caso, promover a ação penal correspondente. E sem prejuízo, é claro, de atuação dos grupos, tanto o GAECO, que envolve crime organizado, quanto o GAEC, que da questão do combate à corrupção. É claro que, se o promotor natural quiser, esses órgãos de auxílio estarão à disposição. Há situações que são extremamente complexas, há casos que são graves e complexos, envolvendo vereadores, e outros casos são de maior simplicidade. Nós tínhamos uma média de cerca de 180 feitos de investigatórios, fora as ações penais, envolvendo vereadores. Estamos fazendo aí passo a passo, por causa até pelas limitações da pandemia, mas estamos fazendo esse declínio, já declinamos aí cerca de 30 feitos e vamos fazendo isso aos poucos, mas em breve a atribuição originária não terá mais nenhum procedimento investigatório com relação a vereadores. Esses procedimentos serão encaminhados às respectivas promotorias naturais, que, como eu disse, a gente confia que tem a mesma competência, a mesma qualidade, e, se for o caso, né, e até recomendo que o façam, se a questão for de muita complexidade, muita gravidade, e envolver corrupção e crime organizado, como normalmente acontece nesses casos, a solicitação do auxílio aos grupos é uma medida bastante interessante para o promotor natural do caso, se ele assim o entender, obviamente. Qual o impacto da decisão do STF para a Justiça Fluminense, principalmente para o excesso de demandas na segunda instância dos tribunais? Isso é uma boa notícia, né? Por exemplo, para grupos de câmaras que vão ter um desafogo grande. Normalmente são processos complicados, são denúncias complexas, né? Que envolvem efetivamente questões que demandam uma atuação mais longa, prolongada e tudo mais. E como eu disse, né? Quer dizer, eu digo não, mas muitos criticam. Os órgãos de segundo grau, hoje em dia, eles são órgãos de julgamento de recursos, né? Muitos não têm uma estrutura, o próprio STF já reclamou disso e, por isso, deu uma limitação radical aos processos de foro, né? Ao foro por prerrogativa de função, a partir da questão de ordem proferida na ação penal 937,
né? Porque os órgãos de segundo grau eles não têm a estrutura, né? Preparo tem, claro, são desembargadores experientes na esfera criminal e tudo mais, mas não tem uma estrutura para isso, né? São desembargadores que estão ali para julgar recursos. Eu acho que a atribuição originária ela tem sempre que ser excepcionalíssima, né? E você imagina o número de vereadores que nós não temos no Rio de Janeiro, que é um estado até pequeno, né? Você imagina se a Constituição de Minas Gerais, que eu acho que é o estado da União que mais tem municípios, né, trouxesse uma previsão nesse sentido. Nossa Senhora! Então, eu acho que para o segundo grau foi importante. E, como eu disse, a justiça é justiça, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Nós vamos sempre confiar nas decisões ou emanadas do juiz singular ou dos desembargadores nos órgãos colegiados. Não vejo grandes problemas com relação a isso. E acho até que, sob determinado ângulo, os vereadores até se beneficiam porque ganham mais uma instância recursal nesse caso, né? Então, não vejo o impacto no segundo grau é bastante interessante. Já no primeiro grau, como vai diluir muito, eu não vejo nenhum impacto significativo ante as varas criminais. Como eu disse, nós tínhamos 4 grupos de câmaras apenas. Imagina agora esses processos, né, circulando no âmbito, centenas de varas criminais, não vejo grande repercussão. O MPRJ promoveu 21 ações penais e investigações envolvendo vereadores para que tramitassem na primeira instância. Quais os ganhos efetivos para a população fluminense na passagem dessas ações à primeira instância? Olhando por um aspecto, a comunidade poder acompanhar, né, o julgamento daquele seu representante ali no fórum, na comarca e tudo mais, talvez tenha um aspecto, vamos dizer assim, de prevenção até melhor. É importante para a comunidade saber o que está acontecendo, né, acompanhar de perto ali o que está acontecendo com o seu político local, né? Então, eu acho que, olhando por esse ângulo, é um progresso, porque a comunidade vai poder acompanhar efetivamente o que acontece com aquela investigação, com aquele processo referente àquele parlamentar que a representa. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, muitos eventos estão sendo adiados ou cancelados, incluindo shows e festivais musicais. O Lollapalooza, que aconteceria em abril deste ano em São Paulo, foi um deles. Acompanhe a atuação do MPRJ para proteger os direitos dos consumidores nesse caso. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil para apurar denúncia recebida de que os responsáveis pela venda de ingressos para o festival Lollapalooza estão negando a devolução do valor pago pelos consumidores. O festival estava marcado para acontecer em abril deste ano na cidade de São Paulo, mas o evento foi suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público recebeu uma reclamação pelo Sistema de Ouvidoria Geral em face da empresa Ticket for Fun, responsável pela organização do evento Lollapalooza, que aconteceria em São Paulo no mês de abril. Como aconteceu a pandemia do coronavírus, esse evento também teve que ser cancelado e a empresa estaria oferecendo aos seus consumidores o direito de assistir ao evento na data a ser marcada em dezembro, não se interessando por essa alternativa, podendo retirar em créditos o valor do evento para gastar no próprio site da empresa reclamada. A empresa terá um prazo para se manifestar e dizer se tem interesse em assinar um termo de ajustamento de conduta em que se comprometa a, esgotadas as possibilidades de resolver o problema com a manutenção do vínculo contratual inicialmente entabulado
entre a empresa e o consumidor, caso esse não tenha interesse em assistir ao evento em dezembro e nem em receber em créditos o valor que pagou para gastar no site da empresa, se comprometer nessa situação a efetuar o reembolso do ingresso pago. Se isso não for possível ou não tiver interesse a empresa, aí sim o Ministério Público vai ter que cogitar de um processo coletivo. No quadro Juridiquês, nós do MP Cidadão explicamos alguns termos técnicos do direito. Nesta edição, você vai ficar por dentro do significado da palavra oitiva. Confira! MPRJ abre inquérito para apurar conduta de policiais durante operação na Cidade Alta. GAESP fará oitiva com o comandante do 16º Batalhão da PM e requisitou fichas disciplinares de policiais transferidos. Fonte Jornal O Globo, de 8 de maio de 2017. Oitiva. Você sabe o que significa? Oitiva é o termo utilizado no meio jurídico para se referir ao ato de ouvir as partes ou testemunhas de um processo judicial ou inquérito. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. O MP Cidadão fica por aqui. Para rever este programa, acompanhe as reprises exibidas pela manhã na TV Justiça. Segunda-feira, às 9h30. Sexta-feira, às 11h30. E sábado, às 6h30. Se quiser assistir aos programas anteriores, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E nos acompanhe pelas redes sociais que estão aparecendo aqui na parte inferior da tela. O MP Cidadão também está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no próximo domingo. Até mais!